Hoje é a festa de São Marcos, então eu vou fazer a tradução da epístola, que é o texto do profeta Ezequiel e do Santo Evangelho, e depois começa o sermão como de costume. A epístola extraída do profeta Ezequiel nos diz o aspecto dos 4 animais era o seguinte: em todos os 4 de frente, uma aparência de homem e uma aparência de leão, à direita, à esquerda, porém, nos mesmos 4, uma aparência de touro e uma aparência de águia. Os seus rostos e asas estendiam-lhes para o alto, cada um tinha 2 asas, que se juntavam a 2 que lhes cobriam o corpo. Cada um caminhava segundo a direção do seu rosto, indo para onde o impelia o espírito, sem se voltarem quando iam andar. No meio dos animais apareciam como que carvões ardentes, semelhando tochas. Esta visão de fogo resplandecente, de onde saíam relâmpagos, via-se passar por entre os animais, que iam e vinham relampejando como coriscos. O Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: naquele tempo o Senhor escolheu ainda outros 72 discípulos e mandou-os à sua frente, 2 a 2, por todas as cidades e lugares onde tem, e dizia-lhes: a seara de fato é imensa e os operários são poucos. Pedi, portanto, ao Senhor da seara que envie operários para ela. Envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforje, nem calçado, e pelo caminho não saudeis ninguém. Em qualquer casa onde entrardes, começai por dizer que a paz seja nessa casa, e se lá houver quem a merece, ela repousará sobre ele. Se não, a vós voltará. Continuai na mesma casa, comendo e bebendo do que lá tiverdes, porque o operário tem direito a seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade onde entrardes e vos receberem, comei o que vos puser diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos a festa de São Marcos, que foi evangelista e não foi apóstolo. A tradição nos diz que São Marcos foi o secretário e intérprete de São Pedro em Roma. Depois ele foi para Alexandria, no Egito, onde ele pregou o Santo Evangelho e lá morreu mártir. E a sede de São Marcos, sede apostólica, foi ali estabelecida por ele, mas com o passar do tempo vai cair, os seus sucessores vão cair em heresias, e hoje a igreja copta, uma igreja particular, é cismática há muitos séculos, por ter caído em heresia e excomunhões, e jaz no cisma e na heresia há muitos séculos mesmo. Mas São Marcos, suas relíquias, tem entendido que estão em Veneza, a catedral, o sede do Patriarcado de Veneza, que tem a honra de possuir suas relíquias e de tê-lo como padroeiro. Lá, por exemplo, foi patriarca São Pio X. O leão é a figura que o representa justamente pelo evangelho pela epístola que acabamos de ouvir, que foi extraída do Ezequiel. São chamados os tetramorfos, que são os 4 animais que o profeta Ezequiel, no versículo 10 do primeiro capítulo. Então, o cordeiro representa São Mateus, São Marcos, o leão, o representa, a figura do leão dessa visão. São Lucas, o touro, e São João é representado pela águia. Por isso é comum vê-lo, se os senhores vão a alguma igreja, normalmente igrejas antigas, os desenhos também que tem esses 4 homens, que são os 4 apóstolos, com estas figuras bem assim próximas do seu joelho, dos seus pés, é a figura, a visão do profeta que representava o evangelista. Então, às vezes está o evangelista São Mateus com a figura que o representa, aquele cordeiro. Está São Marcos com o leão. Normalmente é um leão que tem um livro aberto. Sabemos que é o evangelista. A águia também vai ter um livro. Cada um desses animais com um livro mostrando que é a figura, a representação
nessa visão do profeta Ezequiel dos 4 evangelistas. Mas não vamos contar a história de São Marcos, talvez em outra ocasião, mas vamos ver o que Nosso Senhor disse no Santo Evangelho. A messe é imensa e os operários são poucos. A messe é grande e os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie operários. Então, como Nosso Senhor fala para rogar ao Senhor da messe, vamos considerar hoje sobre a vocação. O que é a vocação? Todos os apóstolos foram chamados por Nosso Senhor, a dedo, um por um. O evangelista é verdade que não foi chamado para ser apóstolo, mas foi chamado por Nosso Senhor via São Pedro para ser sacerdote, bispo e evangelista também. Então vamos considerar sobre a vocação. Hoje, primeiro há uma confusão no termo vocação e há uma confusão na prática, por causa da confusão também no conceito da vocação, e depois esta confusão se estende tanto para o sacerdócio, e a vida religiosa, vocação no sentido próprio, e num sentido indevido, por confusão na terminologia e nos conceitos, se estende às demais coisas, que não é uma vocação no sentido em que vamos a explicar agora. O que é vocação? Vocação, o termo vocare, vem do latim, quer dizer chamar. Chamado. Alguém chama e alguém é chamado. Quem chama? Deus. A quem? A um sujeito, a uma pessoa. Deus chama como? Por alguém. Por isso vamos aproveitar a festa de São Marcos para explicar isso, porque São Marcos foi chamado por São Pedro e quem o chamou foi Deus por São Pedro. Agora, todas as vocações sacerdotais e religiosas, vamos insistir mais na sacerdotal, são pessoas, homens chamados por Deus pela Santa Igreja. Poderiam já parecer assim um pouco decepcionante, porque, mas padre, eu sonho com sacerdócio. Eu tive uma visão, apareceu minha Nossa Senhora de devoção e minha mãe fez uma promessa que se eu não morresse eu ia ser sacerdote. Nada dessas coisas serve. São critérios, uns inaceitáveis, outros subjetivos. Agora, é verdade que poderíamos dizer, padre, eu gosto muito da minha vida dedicada exclusivamente a Deus, gostaria de salvar almas e dedicar exclusivamente a Deus Nosso Senhor. Isso é uma propensão, há uma inclinação para isso. Mas só que isso nessas coisas não consiste a vocação. A vocação Deus chama, o candidato é um candidato e esse chamado se concretiza pela Santa Igreja e vamos ver como que é este procedimento. Para isso nós vamos ter que nos apoiar em coisas sólidas. Não é opinião pessoal de vosso servidor, não são delírios de minhas meditações e pareceres, não. É o direito canônico da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 1917. Pio Beneditino, não, porque foi feito por São Pio X e promulgado por Bento XV. Pois então, ele vai explicar no cânon 948, por instituição divina de Cristo, né? A ordem separa na igreja os clérigos dos seculares, dos leigos, no que toca ao regime dos fiéis e ao serviço do culto divino. Então, nós temos que considerar que existe uma ordem hierárquica na igreja. Todas as pessoas batizadas são membros de Cristo, membros da igreja, membros de Cristo, o corpo místico que é a igreja. Então, essas almas participam de modo passivo de todas as graças espirituais e bens espirituais. Mas elas não são sacerdotes.
Mas os senhores poderiam dizer, mas padre, é verdade, não, mas de São Pedro diz que sois um tal, nação santa, etc. Verdade, mas em que sentido que nós somos um povo sacerdotal? À medida que, explica Pio XII, se não me falha a memória, na Mediator Dei, o Santo Padre vai explicar que é porque nós participamos de um corpo místico de Cristo que é sacerdote. Então, somos um povo sacerdotal. Mas São Pedro não diz que é um povo sacerdote. Não, povo sacerdotal. Assim, por exemplo, esta veste que estou é uma veste sacerdotal, porque pertence a um sacerdote. Agora, não me digam que esta veste é o sacerdote, ou o sacerdócio. Não é. Pertence logo a uma roupa sacerdotal. Então, este povo pertence ao sumo e eterno sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, pela possessão, pela adquisição, este povo foi resgatado, herança, conquista de nosso Senhor. Ele é a nossa herança, a nossa parte, etc. Então, o que é que acontece? É um povo sacerdotal, mas não um sacerdote. Nesta nação, a Santa Igreja, então, alguns são chamados por Deus. E vai explicar São Paulo, apóstolo, o que é um sacerdote, não o pontífice, que é escolhido dentre os fiéis para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo povo. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens. Aí vão falar, objeções protestantes, o único mediador é Jesus Cristo. É verdade. Por isso, o sacerdote, ele é outro Cristo. Ele é um instrumento de Cristo, mas é Cristo que usa de modo instrumental fulano e beltrano para ser este mediador. Então ele traz as coisas de Deus, ele mesmo, que desce do céu na transubstanciação, nas bênçãos que são derramadas sobre as almas pelo sacerdócio e pela administração dos sacramentos, e também estas graças no que faz a glória de Deus sobe. Então há esta mediação, dar as coisas de Deus aos homens e a glória que estes chamados vocare, estes homens são chamados para serem mediadores entre Deus e os homens. O ser pai de família é vocação? Não é vocação. É um sacramento, não matrimônio, sim, por santo e sagrado que seja, mas não é uma vocação. As profissões é uma vocação? Não. As pessoas hoje estão acostumadas, eu tenho vocação para ser arquiteto, o médico e etc. Não é uma vocação. Tem aptidões. Primeiro que foi quem escolheu ser isso ou aquilo foi você, então você não pode se chamar você tem que ser chamado por outro. E Deus, é verdade que em sua infinita bondade determina as coisas e deixam certas inclinações em uns e outros para que essas coisas aconteçam. Mas é uma decisão, mas não foi um chamado como é o chamado especialíssimo de Deus para aqueles que vão se ingressar nas fileiras eclesiásticas. Então, Deus é o que chama. E quem pode ser chamado? Vamos ao cânon 968. Deus chama uma pessoa ao sacerdócio. Deve ser somente um homem batizado. Homem batizado. Homem, sexo masculino, batizado. E o nome homem tem toda a propriedade da palavra. Ser homem, batizado sacramentalmente. Somente o homem batizado recebe validamente a sagrada ordenação. A recebe licitamente, o que a juízo do seu ordinário esteja adornado das qualidades que exigem pelos sagrados cânones e que não tenha irregularidade ou impedimento algum que o proíba. Aos que tenham irregularidade ou algum impedimento, mesmo que tenham incorrido nele sem culpa sua, depois da sua ordenação, está proibido exercer as ordens recebidas. Então, quem foi impedido por alguma razão, algum impedimento,
e sem culpa, não, ele, mesmo que tenham sido impedimentos, irregularidades ou impedimentos, sem culpa sua, depois da sua ordenação, esses estão proibidos de exercer as ordens recebidas. Isso é muito interessante. Os impedimentos. Aqui, cânon 969. Não se ordena a nenhum secular, a nenhum leigo, se não for necessário ou útil às igrejas ou à diocese, a juízo do bispo próprio. Então, não é para ordenar sacerdotes, para ter sacerdotes para sacerdotes e sacerdotes. Não uma profissão, hein? O sacerdócio está destinado para um fim. Então, sendo necessário para aquele fim, ordena. Se não, não é por ordenar como se fabrica pão a fornalhas, traz fornalhas. Não é isso. O bispo próprio é o superior maior, aqui vai falar dos religiosos, não? Então vamos somente umas aclarações a respeito. Então, por doutrina católica, por apostólica tradição, doutrina dos apóstolos, por prática universal da Santa Igreja, por instituição de Cristo, por muitas razões, hein? Somente um homem do sexo masculino pode ser sacerdote ordenado. A mulher, as meninas, as moças, o sexo feminino não pode ser. Não pode. Mas só que não é qualquer homem. Tem homens que incorreram em certos impedimentos e irregularidades que uns são dispensáveis e outros os fazem incapaz de receber o sacerdócio. E se o receber, será válido, mas eles estão proibidos de exercer este sacerdócio, segundo diz o cânon 968, o segundo parágrafo. Deviam escrever isso nas portas dos seminários. Aos que têm alguma irregularidade ou algum impedimento, mesmo que tenham incorrido nele sem culpa sua, depois da sua ordenação, lhes está proibido exercer as ordens recebidas. Isso é importante, porque tem muita classe de pessoas que sabem os impedimentos e os calam, esconde, e para enganar a própria consciência, de certo modo, para fingir, o que faz? Se confessam lá no fim do mundo, com um padre que talvez só vão ver a próxima vez no juízo universal. Aí dizem todos os crimes que acabaram com todos os mandamentos e calcaram todas as leis de Deus e dos homens, e aprontaram e pintaram e bordaram tudo o que se pode e não se pode, e é inconcebível a um ser humano fazer, e depois recebe sua penitência, cara lavadinha, limpinho, gomadinho, sua batina cheia de firuletes, dignas de um clero, mas não desta alma criminal, pensa que vai ao seminário, vai entrar, está perdoado por Deus e vai enganar os seus superiores quando tem. Pior é quando é um seminário mal estruturado, que uma pessoa faz de tudo e não tem critério, e aí passa até o demônio. Se entrar lá, eles vão ordenar sacerdote, não? E falando dos mais estruturados, vão enganar, porque normalmente um seminário tem um diretor do seminário, tem um vice-diretor, tem um professor de teologia, professor de Sagrada Escritura, professor de moral, de direito canônico, de atas do magistério, de latim e etc. Isso é um seminário de verdade, segundo o direito canônico, segundo as leis da Santa Igreja. O que for feito fora disso são tentativas, mas tentativas fora do critério católico são tentativas fracassadas. A história da Igreja mostra, desde Trento, desde o Santo Concílio de Trento, temos que obedecer certas coisas, e mesmo na crise, na igreja na China, a igreja clandestina na China obedece isso, mesmo correndo risco de vida, porque se não fazemos as coisas segundo Deus, segundo a Santa Igreja, essas coisas não funcionam. Funcionam para o diabo, funcionam para agravar mais a crise da igreja, mas não funciona para salvar as almas. Então, quais os requisitos, não do sujeito, ou seja, do candidato para receber a sagrada ordenação? Primeiro, candidato se supõe. O que é um candidato? Um candidato vem da palavra cândido, branco, alvo. Vinha dos
dos senadores romanos que usavam vestes cândidas, brancas, e depois se transladou para certas classes de pessoas que deveriam ser limpas. Quando nós chamamos um candidato para a presidência, um candidato para governador, um candidato para prefeito, candidato para vereador, etc., deveriam ser cândidos, moralmente, intelectualmente. A prática é outra coisa. A mesma coisa um candidato para a vocação sacerdotal. E aqui é muito mais grave, porque como é um homem destinado somente a Deus, sua vida, por isso a castidade e a virgindade no sentido absoluto, é porque um culto, é um homem para o culto exclusivo de Deus, uma vida angélica. Então tem que ter uma limpeza. E a igreja coloca os requisitos. Primeiro, esta alma tem que receber a primeira tonsura e as ordens menores, que só pode se conferir àqueles que tenham o propósito de ascender até o presbiterato e dos quais possa racionavelmente conjecturar que vão ser algum dia sacerdotes dignos. Então, por um processo muito bem feito, nos lugares sérios se faz um interrogatório canônico, e aí cada lugar tem o seu modo. Depois, se supõe que essa pessoa não vai faltar com a verdade diante de Deus, por um procedimento de verdade. A formação que de um mínimo de um sacerdócio, um homem apto para exercer o sacerdócio, 6 anos, o mínimo, é o mínimo. E se supõe que o sacerdote, que saiba, o que tenha zelo, o mínimo de responsabilidade, siga estudando. Não é memorizar formulazinhas e ficar dizendo a mesma coisa para todos os casos, não é isso. Existe prudência, existe ciência, existe santidade. A prudência é saber aplicar as coisas, os princípios, as práticas, a situação aqui e agora precisa. Depois, a ciência estudando e a santidade rezando. Por isso, o sacerdote é um homem de oração. Então, que podem julgar que algum dia sacerdotes dignos. Essa é a preocupação da igreja. Ela repete essa dignidade, ou seja, que não sejam homens que tenham tido uma vida suja, imunda, conhecida ou não conhecida, hein? Basta que seja conhecido aos olhos de Deus para que seja uma pessoa honesta, que queira o bem da Santa Igreja, a salvação da sua alma e das almas, ela vendo que mesmo que tenha se confessado e supostamente ou verdadeiramente se arrependido, ela é indigna do sacerdócio por ter feito tal ou qual coisa. Sem embargo, se algum já ordenado recusa receber as ordens superiores, não pode o bispo obrigá-los a recebê-las, nem pode proibir o exercício das já recebidas, a não ser que tenha algum impedimento canônico ou por juízo do bispo, alguma outra causa grave que o impida. Então, para que alguém possa receber cânon 974, receber licitamente as ordens se requer, licitamente, não? Que tenha recebido a sagrada confirmação, que os seus costumes sejam conformes com a ordem que vá receber, que tenha idade canônica, que possua a ciência devida, não é nem a ciência necessária, ou seja, mínima, é a devida, e que tenha recebido as ordens inferiores, que tenham se observado os intertícios, ou seja, os espaços entre uma ordem e outra, não receber assim como uma infusão de algo das 4 menores de uma vez. Se respeita os intertícios, salvo, uma causa que o permita, que não venha ao caso, que possua título canônico e se trate, não vamos entrar nos detalhes. Aqui então são requerimentos para receber licitamente a Sagrada Ordem. As ordens, a confirmação, ou seja, ser confirmado validamente, o sacramento do crisma, ter a idade canônica, para cada ordem tem a idade estabelecida,
que possua a ciência devida. Isso é muito importante. Muitas vezes se lê a vida do cura de Ars. É verdade que uns ou outros, cada um tem as suas dificuldades e nem todos têm as mesmas aptidões intelectuais, mas um homem pode ser instruído, pode aprender, uns com mais dificuldade, outros com menos. Mas normalmente se vê a vida do cura de Ars, então se quer justificar a dificuldade de muitos, ou de uns ou de outros, para estudar, mas se pelo menos se esforçasse na santidade do cura de Ars, talvez compensasse como compensou. Mas muitos se esquecem que o cura de Ars teve uma época da vida dele que ele só lia os livros em latim e ele resolvia problemas morais dificílimos. Tanto que o senhor bispo uma vez foi consultá-lo e perguntou aonde, reverendo, o senhor consegue responder a esses casos difíceis. Ele apontou o genuflexório que ele tinha e disse: excelência, ali que eu resolvo esses casos. Então, se aparecer um jovem que tenha dificuldades intelectuais, mas que tenha as virtudes desse calibre, bom, os bispos que queiram, que saibam, que tenham prudência, vão detectar. Então, não podemos só ficar com uma parte, a dificuldade intelectual. Tem que ter a ciência e a piedade. E os que não a têm, pecam. É um pecado grave não ter a ciência própria do estado de vida. É verdade que pelo menos ninguém terá assim toda a ciência, ou seja, conhecer absolutamente tudo que um sacerdote deve conhecer e sabê-lo agora. Por isso temos a necessidade de estudar continuamente estudar, sim. E depois um outro requerimento aqui, que estejam os costumes conformes com a ordem que vai receber. O que acontece? Acontece que esses costumes devem ser antes de ir ao seminário, durante o seminário e depois do seminário. Então tem classe de pessoas que tiveram uma vida complicada. Talvez um pouco malandro, talvez um pouco rebelde e muito frívolo, certamente com certa mundanidade. Mas no comum dos mortais, das almas boas, aquela pessoa ao entrar no seminário, ninguém vai dizer assim, ó, quem diria? Quem te viu, quem te vê. Agora, seminarista, de batina, muito bem, cabelinho com gel pro lado, ou vestidinho de tal qual hábito. Olha só que interessante. Antes andava nas boates. Boates não é lugar de homens, né? Mas boates e coisas, noitadas, tráfico de drogas, prostituição, homossexualismo, era conhecido como o mais imundo de todos os mortais, se converte, muito bem, bendito seja Deus, uma alma menos que o diabo não vai engolir, uma alma a mais que Deus acaba de resgatar, bendito seja Deus. Agora eu vou para o seminário, não, sinto muito, não pode, mas aí vão dizer, Santo Agostinho, pois é, Santo Agostinho, ele era pagão, né? Desde o batismo dele, não há um retrocesso, há um avanço. Então, se fosse o caso, mas tem certas classes de pecado que não dá. Santo Agostinho era um homem de verdade, tanto que ele tinha um filho antes de ser batizado, Santo Adeodato, certo? Mas não consta que ele fazia coisas contra a sua natureza. Se fosse assim, seguramente não teria sido bispo. Não consta, hein? Então, nós não podemos justificar os pecados hoje, e ressalto este, porque este é o grande desgraça que o diabo maldito e os piores inimigos da igreja colocaram dentro dos seminários e dos conventos, das ordens religiosas. E isso faz com que o modernismo tenha a carruagem da imoralidade. E aonde chega essa carruagem, chega o modernismo. Por quê? Porque a frouxa moral desacredita a fé, escancara a alma e faz nada mais que um grande festival imundo sob o altar de Deus. É isso que aconteceu. Então as almas têm que ter uma integridade moral.
Aquele menino, ao chegar de batina, vai causar admiração qual? Olha só, graça de um sacerdócio, um futuro sacerdote. Mas não há aquele bandido, aquele degenerado, agora é um religioso, agora um sacerdote. Não, isso não pode ser. Essas almas se convertem? Sim, se convertem, com a graça de Deus Nosso Senhor. Mas elas podem se converter e não necessita, a conversão não exige o sacerdócio. O sacerdócio não é lugar de espiar a vida passada, hein? O sacerdócio não é um lugar, não é um refúgio, não é um lugar para se esconder. O sacerdócio não é um lugar para ter uma vida boa, tranquila, à sombra de uma instituição, não é isso. Quem quer ter uma vida boa e tranquila, então tem que se salvar, porque só no céu que vamos ficar bons e tranquilos depois de ter tido um merecimento. Mas o sacerdócio não é um refúgio. Então hoje temos este grave problema. Então as pessoas se convertem, saem de qualquer treva, bendito seja Deus, mas pensam que para reparar a sua vida tem que ser padre. Não, para ser padre você tem que ter tido uma vida normal, Não estou dizendo que todos têm que ser anjos e santos. Se fossem santos, melhor, mas anjos, difícil. Agora, que tenham sido normais, tenham sido pelo menos homens, e que não tenham feito nada que um homem normal não faria. Então, tem que respeitar a natureza. Se não foi respeitada, você não serve, infelizmente. Se ela não foi respeitada, quem viola isso profana qualquer outra coisa. Por isso é um homem que não é apto para o sacerdócio. E se receber, vai ser um homem maldito. Nós sabemos que assim é. A experiência o prova, essa quantidade de escândalos. A quantidade de escândalos que existe é realmente a maldição que entra por esse disfarce de suposta conversão, suposta vida de reparação, entra no sacerdócio que não é lugar para reparar a própria vida e estragam toda a messe de Deus. Todas as ovelhas ficam cheias de sarna maldita. Então, que tenham costumes conformes com a ordem que vai receber. Sobre as irregularidades e impedimentos. São irregularidades por defeitos. Os filhos ilegítimos, tanto se a ilegitimidade é pública como se é oculta, a não ser que já tenham sido legitimados ou tenham feito profissão de votos solenes. O que acontece? Filhos ilegítimos são aqueles filhos que são frutos de um matrimônio que não é um sacramento. Ou seja, não é um matrimônio. Foi uma união civil, por exemplo. O pai e a mãe casaram no civil, mas não estavam casados na igreja. Então, aquelas nascidas naquele período dos pais em concubinato, emancebados, o que se diz? Que aqueles meninos são ilegítimos, aquelas crianças. Então, se os pais se casam depois, esses filhos ficam legitimados, certo? Pois então, aqui é o impedimento para estes que nasceram de um matrimônio ilegítimo. Um filho de uma mãe solteira, que essa mãe solteira vai se casar com outro homem, então este outro homem será o padrasto dessa criança. Essa criança é legitimada. Por exemplo, os defeituosos de corpo, se não pode exercer com segurança os mistérios do altar a causa da sua debilidade, ou decorosamente a causa da sua deformidade. Sem embargo, para impedir o exercício das ordens legitimamente recebidas, se requer um defeito maior, e neste caso não estão proibidos os atos que pode realizar devidamente. Então, por exemplo, uma pessoa paralítica, tem atos que não dá para fazer. Não é um preconceito, não é desmerecer essas pessoas, mas não dá. Ele terá que exercer o sacerdócio em várias coisas que a paralisia impede. Agora, se for um sacerdote que ficou paralítico, isso é outra coisa, que não vem ao caso. Mas se é um paralítico que quer ser sacerdote, não dá. Não dá. Os altares têm escadas. Depois, vamos supor que ele vai rezar a missa sozinho. Tem um lado para o outro do altar, tem que buscar as coisas. Só a genuflexão. É verdade que a genuflexão, se está
padre quebrou as pernas, dá para fazer, vai ficar sem rezar a missa? Não, faz o que pode. Mas isso é temporário e a deficiência física não é, ou pode ser, mas aí é um impedimento. Então, os defeitos físicos, cego, está deficiente visual, não dá. As fórmulas nós sabemos de memória as fórmulas dos sacramentos, mas só que nós temos que ler, hein? Às vezes a passa que tem que ler, o mesmo a consagração do cálice, da Sagrada Hóstia, a fórmula, a transubstanciação e do vinho do cálice. Também, mesmo que sabendo de memória, tem que olhar para a sacra. Por isso tem letras garrafais no quadrinho do meio do altar e no mesmo missal enormes. Por quê? Para garantir que foram consagrados. E se é um cego, vai dizer de memória e uma distração. Isso é possível, hein? Depois as partículas do preciosíssimo corpo. Então, às vezes, com esta vontade de querer fazer algo, vai fazer algo muito ruim, que vai maltratar Nosso Senhor para uma satisfação própria, de querer ser sacerdote. Não dá. É triste, mas não dá. Não dá. Os que sofreram, os que são ou tenham sido epiléticos, amentes ou possuídos do demônio. Então, uma pessoa possessa, que foi liberta do Satanás, infeliz, ela não pode se ordenar sacerdote. Isso é por causa de Nosso Senhor. Teve um possesso que Nosso Senhor o exorcizou e ele queria seguir Nosso Senhor e Nosso Senhor o deixa seguir de longe, certo? Agora não me vem à mente a passagem precisa, mas isso aconteceu. Então a igreja tem isso como o obrar de Deus como regra e não aceita os possessos. Mas se tivessem contraído algum destes defeitos depois da sua ordenação e consta com certeza que já estão livres dele, pode, se o ordinário, ou seja, o bispo do lugar, permitir de novo a esses súditos o exercício das ordens recebidas. Depois, os bígamos, isto é, os que contraíram sucessivamente 2 ou mais matrimônios válidos, os que são infames com infâmia de direito, o juiz que pronunciou alguma sentença de morte, mesmo que tenha sido justa, mas o sacerdote não pode levar sangue sobre as suas costas. E os que tenham aceitado o ofício de verdugo, e os que voluntariamente tenham sido auxiliares imediato no exercício de alguma sentença capital, verdugos, né? Pela mesma razão. Aí são irregulares por delito, ou seja, pessoas irregulares por terem cometido algum delito segundo o código. Primeiro, os apóstatas da fé, os hereges e cismáticos. Então, mesmo que tenham se convertido, então, apóstata da fé, hereges e cismáticos. Então, não dá. Os que fora do caso da extrema necessidade, consentiram em ser batizados de qualquer modo por acatólicos. Por exemplo, um jovem que imprudentemente foi para a Assembleia de Deus, encontrou Jesus, supostamente, e buscando ele, foi lá na piscina, pensando que ele estava lá, e foi batizado pelo pastor. E, bom, saiu sem encontrar Jesus e perdeu a fé que tinha, o resto de fé que tinha, o pouco de fé que tinha, e apostatou. Volta para a igreja depois arrependido, se confessa, chora seus pecados, quer ser sacerdote. Não dá. Não dá. Aqueles que se afiliaram ao cisma, tampouco não dá. Os que ousaram atentar à celebração de matrimônio ou realizar solenemente um ato civil, bem seja estando eles mesmos ligados com vínculo matrimonial, ou ordem sagrada ou com votos religiosos, mesmo se foram simples e temporais, bem seja com mulher obrigada com os mesmos votos ou unidas em matrimônio válido. Os que cometeram homicídio voluntário ou procuraram o aborto de um feto humano, se realizou o aborto e todos os cooperadores, ou seja, também pessoas que realizaram o aborto e que teve o aborto que aconteceu, não podem, não pode. Todos que cooperaram de modo eficaz com o aborto não podem ser sacerdotes, mesmo que estejam arrependidos. Os que se mutilaram a si mesmos e a outros ou tentaram quitar a vida. Suicidas, não pode.
os que tentaram suicídio, né? Porque o suicida realmente está impossibilitado de qualquer coisa. Os clérigos que exercem a medicina, a cirurgia, que lhes está proibida se dele segue a morte. Os que exercem um ato de potestade de ordem reservado, os ordenados em sacres, ou seja, as 3 ordens maiores, e tanto se carecem deles dessa ordem como se está proibido o seu exercício por uma pena canônica, seja esta pessoal, medicinal, vindicativa. Estão simplesmente impedidos. Os filhos de acatólicos, por exemplo, o filho de um protestante, enquanto seus pais permaneçam na heresia, no cisma. Os que estão casados, um homem casado não pode ser sacerdote, salvo que fique viúvo. Mas tampouco pode matar a sua esposa para entrar no sacerdócio, porque aqueles que derramaram sangue tampouco, assim que tem que esperar, ou não tem vocação, provavelmente não tenha. E desempenha um cargo ou uma administração proibida aos clérigos de que tenham que render contas até que, deixado o cargo ou administração e rendidas contas, ficaram livres. Os escravos propriamente ditos antes de receber a liberdade, e os que por lei civil estão obrigados a cumprir o serviço militar ordinário antes de ter cumprido. Os neófitos, ou seja, os recém-batizados, enquanto não tenham sido suficientemente provados a juízo do ordinário. Ou seja, depois de um tempo, a perseverança na fé, aí podem entrar nas fileiras eclesiásticas. Os infames com infames de fato, enquanto esta perdura, a juízo do ordinário. Então aqui nós temos a classe de impedimentos, mais impedimentos. A ignorância das irregularidades, tanto por delito como por defeito, e dos impedimentos não excusa deles. Então chegam no seminário, não escutaram essas palavras, e eu não sabia. Não. Bom, agora sabe, não pode. As irregularidades e os impedimentos se multiplicam, se procedem de causas diversas, mas se repete a mesma causa, a não ser que se trate da irregularidade que procede do homicídio voluntário. Podem os ordinários, por si mesmos ou por outro meio, de outro modo, dispensar aos súditos de toda irregularidade que procede dos delitos ocultos, exceptuada a irregularidade que se trata no cânon 985, a saber, aqueles que são apóstatas da fé, hereges e cismáticos, que fora do caso de extrema necessidade consentiram em ser batizados por acatólicos, e os que ousaram atentar da celebração de matrimônio civil, estando já ligado ao vínculo matrimonial, ou à ordem sagrada. O religioso com voto mesmo que tenham sido votos simples, e os que se mutilaram a si mesmos. Então, o bispo pode dispensar de certo, salvos do cano 985, número 4. Os que cometeram homicídio voluntário procuraram o aborto de um feto. Este que o bispo não pode dispensar. E a mesma faculdade tem qualquer confessor nos casos ocultos mais urgentes, se não se pode acudir ao ordinário e o perigo de dano grave e de infâmia, porém somente para os efeitos que o penitente pode exercer licitamente as ordens já recebidas. Agora, é o que eu lhes disse e repito, não adianta se confessar lá no fim do mundo, porque quem procede isso sabe que está errado, e sabendo que está errado, não pode assinar o seu erro com o sangue de Cristo. Isto num vocábulo comum e coente, é um pilantra. Sim? E uma pessoa que está fazendo isso para receber o sacerdócio fará coisas piores para o profanar, porque começa por essa. E depois tem o modo como deve se proceder à sagrada ordenação, que não vem ao caso. Então, nós vemos aqui que são homens, devem ser homens, sexo masculino,
ter vivido virilmente. Não, pela humana fragilidade, houveram homens rebeldes, homens que viveram uma vida errada, mas sempre fazendo o que um homem faz. Fora disso, não pode mesmo. São homens malditos. É o que nós sofremos nessa crise horrenda, porque almas não aptas ao sacerdócio entraram e se estragaram e estragaram as almas que não lhe estavam confiadas. Por isso são mercenários. Não é porque recebe o sacerdócio que as almas lhe pertencem, vai receber o sacerdócio indigno, vai se apoderar de almas que ele não deve cuidar, por quê? Porque não lhe pertence, não era para ele ser pastor. Então ele vai maltratá-las, vai virar o quê? O mercenário. O sacerdócio vai ser o seu ganha-pão. É um malandro, folgado, que não quis estudar, que não obedecia os pais, que não obedecia a lei nenhuma, não sabe nada, não teve profissão, não deu certo nos namoros, talvez nem gostava das mulheres. Um sacerdote não é isso, hein? Tem que ser homem. Ele sacrifica essa parte da virilidade, ele sacrifica para viver uma castidade perfeita, mas é um homem. Então essa gente assim acha que tem vocação. E não, ele está canalizando as suas mazelas como um parasita à sombra do sacerdócio e ele vai viver tal qual um parasita. Isso que vai acontecer. Então, queridos fiéis, isso é vocação ao sacerdócio. A vida religiosa terá as seus outros princípios que não excluem estes, mas em todo caso não é um lugar que vão ficar gordos, felizes, pedindo doações por todos os lados, de todos os meios, sem fazer o que as doações tanto pedido para tão pouca coisa. E o que? Viver redondamente, não? A ordem da penitência que faz as pessoas ficarem gordas e é impressionante. Mas então, não é isso, hein? Isso não é vida católica. Isso não é ação católica, isso é uma ação do demônio. Mesmo que se vista de hábito, que se vista de batina, com todos os firuletes, se crê a salvação da igreja, mas não, é a condenação sua de si mesmo e a condenação dos demais que estão unidos a estas mazelas. Então, isso é o sacerdócio. Um jovem que tentou e conseguiu, ou pelo menos tentou ter uma vida normal, e se apresenta ao sacerdote católico: padre, eu desejo ser sacerdote. O que ele vai fazer? Vai entrar no seminário de verdade. Eu entrar no seminário de verdade, tem um procedimento. São anos de estudo, semanalmente sua confissão e a sua direção espiritual, e ele vai fazendo discernimento, mostrando seus desejos, suas propensões ao sacerdócio. E cada vez que a igreja vai chamá-lo, vai fazer pelo bispo. Por isso, nos lugares sérios, se escreve uma carta, o diretor espiritual dá o consentimento, não, pode escrever e peça a sua excelência reverendíssima, bispo X, eu livremente, para o serviço da Santa Igreja, a salvação da minha alma, venho lhe pedir a ordem de leitor. Aí, bom, escreve essa carta ao bispo e ele chamou e a pessoa responde. E assim vai sendo com as ordens menores e maiores e vai sendo ordenado com as ordens respectivas até chegar ao sacerdócio. E assim, chegando ao sacerdócio, dando os passos eclesiásticos, não tropeça e não se cai no inferno. Agora, os que deram já o salto do abismo, do inferno, para este lado eclesiástico, sem ter sido chamado, e com mentiras, com omissões criminosas, e por várias trapaças, mesmo que o receba esse sacerdócio validamente, não podem se aproximar desse sacerdote. Se faz partícipe destas ações quando são conhecidas. Por isso, muito cuidado com quem os senhores submetem suas almas. Às vezes pelo amor à Santa Missa, porque o diabo é um grande profanador, hein? Então ele às vezes pesca as almas pela missa, pesca pelo tridentino. E neste meio tem tantas farsas, tanta gente que nem sabemos se é ordenado validamente. Me consta um caso
de um sujeito, não o conheci pessoalmente e tampouco desejo, em que tentou todos os meios ser ordenado, tinha uma vida nada correta, pelo que narram pessoas sensatas. Então ele acudiu à igreja, falsa igreja brasileira, na ICAB, cismática, herética e um carnaval feito igreja. E lá recebeu invalidamente o sacerdócio que ele já não tem e enganava almas por aí celebrando missas tridentinas inválidas. Então tenham cuidado. Que bispo ordenou fulano e beltrano? Quantos anos tem de sacerdócio? Santo, se não me falhar a memória, Santo Afonso diz que o sacerdote que não estudou toda a sua teologia moral, ele peca mortalmente se lhe ouve confissões. Quantos anos leva para estudar a teologia moral inteira? Não são 1 ano, não 2, não 3. Pois tenham cuidado com essas coisas. Quem não sabe, não pode ensinar. É simples. Quem não aprendeu, não vai poder ensinar. Então vai ser aquelas formulazinhas de conselhos pré-fabricados que talvez tiraram de um filme de um santo, vendo lá que o santo diz para o penitente, ele escreve, aí quando vier um penitente vai dizer a mesma coisa. E quando vier o outro que falar, padre, eu matei. Ah, sim, muito bem, Deus tem a... Padre, eu... Sempre a mesma coisa. Falta de ciência. E não saberá julgar, não saberá aconselhar, não saberá guiar, porque ele já está perdido. Uma pessoa perdida não pode guiar outras pessoas. Então, tenhamos cuidado, tenhamos muito cuidado. A nossa alma é única, não única meia, minha única alma. Não, nós não temos duas. E ao estar perto e ser assistido por um sacerdote, a ação do sacerdotal vai na profundidade da alma da pessoa, nos mais recônditos, nos cantos mais escondidos, para tirar todas as trevas e colocar Nosso Senhor. Mas só dá, a gente só pode dar o que a gente tem. E se nós não temos isso, nós não podemos dar. E não podemos colocar nas costas de Nosso Senhor, que o Espírito Santo vai suprir, e que nada, a crise da igreja não justifica, mas se agrava, mas se não se respeitam estes passos e esta ordem e estes critérios que eu acabo de lhes mencionar. Então pensamos sim, muitos operários. Muitos operários, não se diz que tem que ser numerosos operários, muitos. E 1, ou 2, 5, 10, 15 cura diárias vale por um exército de frouxos. Vale por 1 milhão de afeminados, por batina que levem, por hábitos que levem, mas que tenham medo de ser homem, não? Então não serve para nada. Então não serve para o sacerdote de Cristo. Então 10, 15 santos fazem a diferença imensa do que numericamente muitos mais e com menos ciência, santidade. E a santidade que eu digo aqui é a retidão mínima que o direito dizia. Ter uma vida íntegra. Ninguém pode dizendo a verdade, dizer, eu conheço esse daí de outros carnavais. Sim, carnaval, outros. Se disser isso realmente com verdade, é verdade que depois, as pessoas gostam de inventar calúnias, denigrir a imagem dos outros, e porque o diabo trabalha pela inveja, pela concorrência, porque essas pessoas entram no sacerdócio como se fosse concorrente de vendendo de produção e venda, então não tendo a ciência, a capacidade, elas vão desacreditar os outros, então inventam 1000 modos, porque são gente suja. Esse é típico desses afeminados que querem acabar por inveja dos outros. Pois então, fazem isso com o sacerdote. Então inventam muitas coisas. Agora, tem uns que sabem que são verdadeiras essas coisas de si próprio e as desmentem a verdade. Logo eles mentem. E assim se esconde debaixo de uma batina, de um hábito religioso. E essas almas são almas que estão brincando com Deus. Não acreditem. Não digo que tenham que vasculhar a vida das pessoas. No momento tudo se saberá de cada um. E pelos frutos os conhecereis. Então, muita pedição de dinheiro, muitas promessas de obras com poucas almas,
Já é o primeiro sinal a se desconfiar. Depois, falta de critério. Quando todo mundo entra e sai num lugar ou no outro, de seminário, sem a menor critério, de menor prudência de investigação da vida, é de se desconfiar também. Não? E quem coloca a mão, São Paulo já dizia a Timóteo, cuidado com quem vai impor as mãos, não? Sobre quem vai impor as mãos. É algo muito sério. A responsabilidade é do bispo, mas a responsabilidade também é do candidato, porque ele sabe muito bem o que ele fez e o que ele fará. E se este feito e o por fazer não estiver conforme nosso Senhor, ele é um Judas, que foi ordenado. Mas diria assim, Nosso Senhor então é responsável? Não, Nosso Senhor não é responsável, porque Nosso Senhor até o último instante deu a graça para que este Judas se transformasse em homem leal. Mas ele resistiu. Agora, quem foi que oculta e mente e se confessa lá no fim do mundo para que o superior da casa não saiba quem ele é realmente? Esse já é um Judas desde o princípio. Aquele foi bom durante e depois quando ele acaba com a própria vida. Mas tenhamos cuidado. Não deixamos a ilusão e os fervores da conversão acreditar que todos temos vocação, que não é bem assim, são alguns, não, são alguns homens que são chamados, não todos. E dentre os chamados, uns são escolhidos e outros são deixados. Por isso, muitas vezes no seminário entram muitos e se ordenam poucos. E não acreditar que isso é uma questão de porque é sacerdote, é um santo. Não, é um sacerdote, ele deve santificar-se e santificar as almas. Então, há uma assistência de Deus, mas para aqueles que fizeram e deram todos os passos segundo Deus e a Santa Igreja. Então pensamos sim, muitos sacerdotes, muitos religiosos, muitos, mas que sejam pessoas sérias, que tenham a ambição de salvar almas, a começar pelas próprias. Quem não quer se salvar, não quer salvar a ninguém. Então que Deus Nosso Senhor conceda a sua Santa Igreja, sua esposa, sacerdotes dignos, que cuide das ovelhas de Cristo. As próprias ovelhas, como Nosso Senhor diz, vai dizer no bom pastor dá vida por suas ovelhas. Então, dar vida por elas é viver integramente o Evangelho e agradar a Deus com o sacrifício de si, e é dar a vida por elas, porque as almas vivem da vida do seu pastor. Então, peçamos a Nosso Senhor a graça, a nós sacerdotes, de sermos assim, e dos senhores terem esses sacerdotes segundo o nosso Senhor, e que Deus converta os maus que já se ingressaram nas fileiras eclesiásticas, e que Deus impeça os que estão por entrar de entrarem, para não poluir o seu santo nome, profanar o seu santo templo e manchar a alvura do santo altar com uma vida imunda. Que Deus tenha piedade de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.